sobre isso que nós vamos falar. Porque muita gente não sabe de que espírito é. E muita gente dentro das igrejas ainda não tomou consciência de que espírito é. E tem que ouvir isso da parte de Jesus em algumas atitudes. Muita gente, todos nós somos falhos. Paulo, que é um dos grandes pregadores do Evangelho, um dos maiores missionários, era o primeiro a dizer: o que eu mais quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E nessa caminhada da humanidade, com esse nosso senso de justiça, a gente acaba colocando Jesus numa posição muito constrangedora, numa posição muito inferior ao que ele é. Com o nosso senso de justiça que não tem nada a ver com o dele, às vezes a gente coloca Jesus ali lá do lado do diabo, como um juiz malvado, perverso, um juiz que detesta. Uma coisa que eu não consigo entender é um ódio que às vezes eu vejo entre os protestantes e os católicos, por exemplo. Eu não consigo entender isso. São pessoas que às vezes se odeiam. É mais fácil, às vezes, eu ver um evangélico amando, sei lá, um muçulmano, do que um católico em alguns contextos que eu olho e falo: não dá para entender isso. E às vezes a gente coloca isso como uma justiça divina. É um Deus que detesta católico, um bandista, detesta homossexual, detesta isso, detesta aquilo, castiga, vive irado, vive colocando em disciplina, vive colocando de castigo, não fez isso, vai para lá. A gente criou uma justiça na igreja que ela muito mais aprisiona do que liberta. E pessoas ficam ali naquele pseudo desespero de ter que entrar numa igreja e viver uma vida perfeita, que ninguém consegue viver, a começar pelo pastor de vocês. Se alguém me disser que consegue viver uma vida perfeita, tragam a fórmula para mim, porque a minha mulher vai agradecer. Ela vai ficar muito feliz com isso. Porque ninguém consegue viver uma vida de perfeição absoluta. E às vezes a gente entra nessa paranoia e coloca Deus. Eu lembro das músicas que eu brinco, mas é uma brincadeira que é verdade, que a gente tem que ter muita noção. As músicas que eu aprendi quando era criança eram: cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. É uma música terrorista, é uma música que eu ficava com medo de: será que se eu pegar isso aqui, o Salvador do céu vai olhar para mim, vai vir com um chicote santo e vai cortar minha mão fora? Cuidado, olhinho com o que vê, o Salvador do céu. Era um lance que dava muito mais medo do que alegria. E aquele papo de: olha, não tenha nenhum amigo que não seja crente, não faça amizade com ninguém, porque você não é desse mundo. Esse argumento que traz alguma preocupação, que traz alguma boa intenção, mas que não traz a Bíblia carregada nele. Essa é a minha questão em relação à justiça. Quando na verdade quem odeia algumas coisas, quem julga algumas coisas, acaba sendo nós mesmos. E pelo nosso senso de justiça, nós colocamos aquilo como dogma, certo e errado, e botamos na conta de Deus. Mas a justiça de Deus, numa história como essa, onde, por isso que eu falo que nem sempre a intenção é que vale, né? Aquela frase: o que vale é a intenção. Isso não é muito verdade. Eu já tive pessoas mega bem intencionadas que estragaram tudo, e eu fiquei olhando: mas não valeu a intenção, tadinho. Então assim, os discípulos estavam mega bem intencionados. Vamos resolver isso, como é que pode? Ninguém vai, vamos amaldiçoar, vamos resolver isso. E Jesus ainda repreende e fala: vocês não entenderam de que espírito vocês são. Muita gente não sabe, e a verdade é que é difícil saber, sobre um aspecto natural. É difícil, porque a pergunta é: tudo bem, se o que eu tenho feito, se o que eu tenho visto, se as coisas que têm acontecido não são então a justiça de Deus, que justiça é essa? Porque não é fácil. Ô pastor, mas você quer que a gente sofra, que sofra calado? Eu sou crente, mas não sou bobo. Não é isso. Mas é importante a gente saber qual é a justiça de Deus e como nós cristãos devemos caminhar em justiça de Deus. E eu quero tentar
trabalhar aqui alguns pontos com vocês nessa manhã. O primeiro deles é que é importante saber que a justiça de Deus é o próprio Deus, é um dos seus atributos, um mistério que nós nunca vamos entender onde começa, onde termina. A justiça de Deus provém dele mesmo, que é justiça e amor. Não dá para separar uma coisa da outra. E tem muita gente fazendo confusão nessas horas. Eu vejo muita gente pregando um evangelho de amor hoje em dia, onde o que vale é o amor, Jesus é amor, paz e amor, e tudo é amor, mas a justiça foi embora. Eu vejo muitas pessoas pregando um evangelho hoje em dia que tem tudo menos o símbolo mais importante e precioso dele, que é a cruz. Igrejas que trazem um amor sem justiça. E eu vejo o oposto, igrejas que trazem justiça sem amor. Fez aquilo, vai de castigo. Fez aquilo, vai ficar um mês sem tocar no louvor. Fez aquilo, vai ficar um mês ajoelhado no milho, vai fazendo isso, fazendo aquilo, excluído de não sei onde. A igreja que o cara entra já naquela, né, tipo assim, pisando em ovos. Não, porque se eu falar alguma coisa aqui, meu pastor dando bronca em ovelha, usando o altar para dar bronca em gente. Não foi na reunião no dia tal, meu irmão, quase que abre um alçapão no banco assim, e o pastor aperta o botãozinho e cai direto pro limbo. Imagina, hein, se ele fizesse isso aqui na igreja, as reuniões aí que tem pouca gente, ia ser um monte de alçapão abrindo, né? Mas eu fico olhando esses negócios e fico, gente, de onde tiraram essa história? Que justiça é essa? Que justiça é essa que a gente está pregando nas igrejas? Justiça sem amor ou amor sem justiça? E não dá para viver um sem o outro, é inseparável, porque é a essência do próprio Deus. E é por isso que essa mensagem não tem como ser feita hoje só, porque falar de justiça e amor numa pregação só, num mês só já é pouco. Então a primeira coisa, é muito importante que a gente saiba disso, não dá para a gente viver isso. E é claro que a gente vai tentar trazer ilustrações humanas para algo que é sobrenatural e que a gente nunca vai entender. Mas, por exemplo, falar de justiça sem amor ou amor sem justiça é só pensar na paternidade. Depois que eu virei pai, eu me peguei falando frases para os meus filhos que meus pais sempre me falavam e eu rejeitava. E eu me peguei falando aquilo ali para os meus filhos, e falei, olha, e meu filho provavelmente me achando um velho como eu achava meu pai velho quando falava aquele negócio. Eu vejo pessoas que vêm no meu gabinete, pastor, eu estou desesperado, o que eu fiz? Eu criei um monstro. Eu dei muita liberdade para o meu filho, para minha filha não dei repreensão, não sabia dizer não, eu vejo hoje uma pessoa mimada, egoísta, egocêntrica, e que não tem limite. Amor sem justiça. Então nós precisamos entender que um é totalmente ligado ao outro, porque um e o outro são a essência do próprio Deus. Viver um evangelho, viver uma igreja que não para pensar numa crise que tem sido instaurada no nosso meio por causa de falta de justiça e falta de amor, é viver tudo menos uma igreja cristã. É importante frisar também, em segundo lugar, que a justiça de Deus é completamente diferente do senso que nós conhecemos por justiça. Pois a nossa justiça não produz a justiça de Deus, porque ela é oriunda da nossa natureza. E a pior coisa que tem é nós não reconhecermos que somos frutos de uma natureza decaída. Nossa justiça é fruto de códigos de justiça, de códigos de éticas que são falhos. Eu tenho um amigo que é advogado criminalista e ele vive para defender criminosos. O escritório dele foi feito dessa forma. Criminosos, bandidos, homicidas, a vida dele eu preciso defender essas pessoas. Então como ele faz? Ele entra nas brechas da lei, nos lugares onde a lei dá uma brecha ou outra para colocar uma nova justiça e para liberar alguém que não tem a mínima possibilidade de ser liberado, Essa é um trabalho que inclusive é muito lucrativo. Nós não podemos esquecer que dificilmente nós olharemos para um mendigo na rua ou para um transexual da forma que Jesus olha.
Dificilmente. Eu estava falando no culto das 9 que apareceu um novo morador de rua na minha rua, uma mulher, na verdade, e é muito triste, é uma realidade que a gente esconde dos nossos olhos. Tudo que essa pessoa tem é um cobertor, e agora eu não tenho garagem na minha casa, então eu estaciono meu carro na rua, e várias são as vezes que eu estaciono meu carro em frente a essa pessoa, e você finge que não viu, você fica naquele silêncio quase que sofredor, você fica sem saber o que fazer, você joga a culpa em um, joga a culpa em outro, mas olhar uma pessoa daquela ali com um olhar de misericórdia, como Jesus olhou, é muito difícil para nós. Olhar um transexual, uma mulher que se transformou em homem, um homem que se transformou em mulher, que entra no seu convívio com silicone, com plástica, com botox, com isso e com aquilo, e olhar para essa pessoa e falar, essa pessoa, ela é digna do mesmo amor de Jesus que eu, e como é que a gente vai lidar com isso, diante das decisões que ela tomou, o que é certo, o que é errado, como que eu vou falar, como que eu vou cuidar nessa sociedade louca, é muito difícil. E nós não temos uma capacidade divina de olhar e falar, eu sei como lidar com isso. É difícil. É difícil para nós admitir o fato de que Jesus garantiu para uma pessoa do nível do Pablo Escobar, Fernandinho Beiramar, Sérgio Cabral, essa galera toda aí, é difícil para nós admitir e concordar e aceitar que uma pessoa nesse nível, que foi o ladrão da cruz, que estava do lado dele, sofrendo uma das piores penas por provavelmente ter cometido os piores crimes, recebeu dele uma promessa que nem os seus discípulos receberam. Hoje mesmo, meu amigo, você vai estar comigo no paraíso. Se eu estivesse ali olhando aquela cena, talvez eu achasse Jesus a pessoa mais injusta desse planeta. Pô, então assim é fácil, o cara faz bobagem a vida inteira, aos 48 do segundo tempo, o juiz já com o apito na mão, o cara vai lá, diz que se arrepende, e o resto, e como é que fica o resto? Como é que ficam as famílias que ele desolou? Como é que fica a corrupção e o roubo? Mas Jesus, que justiça é essa? É muito difícil para nós entrar na cabeça de Deus e praticar a justiça como Ele vê, não é verdade? Então o tema justiça, o tema amor, é um tema muito sério, porque muitas vezes nós, igreja cristã, no Brasil e no mundo, temos praticado injustiça em nome da justiça, temos feito acepção de pessoas, quando Jesus na sua palavra diz que não há acepção de pessoas. Prestem bem atenção no que eu vou falar. O liberalismo nada tem a ver com justiça ou injustiça. Jesus, ele foi tão justo a ponto de nunca dar outro nome ao pecado senão pecado. E Jesus foi tão justo que pegou o pecado da humanidade inteira e tomou sobre si e morreu em nosso lugar sem reclamar, mas sem ser liberal. Ah, pastor, então pode tudo agora. Então podemos viver e vamos fazer do jeito que a gente achar melhor, porque Deus, ele age. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando nós caminhamos, nós botamos tanta regra, tanta coisa em nome de Deus, que na verdade nem sempre vem no nome dele, que às vezes nós precisamos ouvir essas perguntas. Vocês ainda não perceberam de que espírito sois? Vocês estão querendo fazer justiça com as próprias mãos e ainda não perceberam que não é isso? Que a minha justiça é diferente? Mas aí, pastor, você me colocou numa grande confusão então, porque você só está me botando em rua sem saída. Pois, se eu não sei fazer, se eu não sei julgar, e cada vez fica mais difícil, e agora? Quem poderá me defender? Aí entra uma grande crise da humanidade, porque essa é uma pergunta, uma das perguntas que eu mais ouço. Pastor, mas não é justo. Se esse Deus que você prega, se esse Deus aí é tão bom, por que há então tanto sofrimento no mundo? Por que há tanta injustiça? Por que o pobre está lá, continua cada vez mais pobre, e o ladrão está lá ficando cada vez mais rico? Da onde vem? Que Deus é esse? Você fala de justiça, mas esse Deus aí que deixa aí uma bala perdida atingir uma pessoa de bem, enquanto um ladrão, um criminoso está aí andando pelas ruas de Nova York.
E aí entra uma coisa tão profunda para falar sobre a justiça de Deus, porque essa própria afirmação dessas pessoas mostra uma sede por uma justiça que é maior do que a gente. Quando algum amigo meu vem conversar comigo, um ateu, alguém que não conhece o Evangelho, e vem e joga essa afirmação em cima de mim, que Deus é esse, que em nome da justiça joga sofrimento no mundo. Se Deus é justo, o mundo não era para ter sofrimento. E aí eu viro e falo, olha só, em primeiro lugar, essa afirmação que você está me trazendo é uma das maiores afirmações de quem tem no seu íntimo uma sede por justiça. Porque olha, se nós fôssemos fruto de um acaso, da evolução humana, de uma evolução natural, que a evolução da espécie traz novas espécies, e ela, dentro do processo evolutivo, nós temos o quê? Nós temos a seleção natural. Se nós anulássemos Deus da jogada, para que justiça? Eu poderia dizer que um latrocínio, que uma morte enfileirada, uma morte coletiva, é um processo de seleção natural da humanidade. É um processo onde a humanidade vai viver uma seleção e os que vão sobreviver vão sair bem. Para que justiça se não há sede de justiça? Para que justiça se não há alguém que um dia mostrou a verdadeira justiça? E eu falo, será que a tua sede por justiça, isso aí, o que você está tanto clamando, não é porque há uma gota de Deus na tua vida, não é porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do próprio Deus, e dentro de nós, por mais que a gente negue, por mais que a gente lute contra isso, vem a essência gloriosa e glorificadora do próprio Deus, que nos dá essa ânsia de dizer, precisa haver justiça no mundo, porque senão, como diria Paulo, comamos e bebamos, e o resto que se vire. Há uma necessidade nossa, nós queremos justiça, e essa justiça não vem de nós. Em segundo lugar, quando alguém vem com uma afirmação dessa, nós precisamos lembrar de algo: nós não conhecemos o fim da história. Pense em situações vividas por você, que aparentemente geraram sofrimento, aparentemente geraram alguma injustiça, mas que te fizeram crescer, que te fizeram amadurecer, e que hoje você se vê uma pessoa melhor do que você era, por causa daquela circunstância que você passou. Muitos de nós talvez tenham experiência, eu poderia abrir o microfone e nem daria mais para pregar, não é verdade? Eu conheço uma história verídica de um criminoso que foi condenado à pena de morte, e no meio ali do processo de pena de morte, ele se converte de verdade, começa a ler a Bíblia, é impactado pela Bíblia, e era um criminoso, estuprador, mais de 40 estupros, e naquele processo ali de conversão, ele começa a mergulhar na palavra, e ele morreu, ele foi executado. E um dia antes da execução, ao invés de reclamar da vida, ao invés de falar, ele vira e fala assim: bendita foi a prisão na minha vida, porque eu sou uma nova criatura. Nós não conhecemos o fim da história, nós não sabemos o fim do quadro. Uma vez eu amo arte, eu assisti um culto nos Estados Unidos, onde tinha um artista plástico pintando um quadro, enquanto o pastor estava pregando. Isso é comum, já vi isso aqui no Brasil também, mas o que eu achei interessante é que ele estava pintando o quadro, e normalmente esses quadros são quadros que a pessoa já conhece, já vai ali tateando o desenho, mas o quadro do cara, até o último segundo, eu não conseguia entender. Eu falei, esse cara vai tirar daí, e o cara foi pintando o quadro, e eu olhando, foi que tem a ver, e na verdade ele estava pintando o quadro de cabeça para baixo, e aí ele pegou no final, no último segundo, o quadro pronto, mas ele vira o quadro ao contrário, e tem uma imagem maravilhosa. Que coisa louca, que criatividade. A gente não sabe o fim da história, a gente é muito resumido no nosso tempo, nos nossos dias, e a gente às vezes se coloca numa posição de juiz, quando nós somos muito pequenos. Moisés, no Salmo 90, diz que os anos passam e voam, a vida passa como um breve pensamento, e aí ele vem e fala o quê? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio.
Que palavra maravilhosa, porque não somos nós os donos do universo, não somos nós aqueles que escrevem o fim da história, mas Deus, soberano, fiel, justo, amoroso, um dia escreveu uma história para a terra. E por mais que você olhe quadros de sofrimento, fruto de uma geração, de uma humanidade doente, corrompida, que criou seus próprios problemas, por mais que nós possamos olhar para isso, eu ainda creio no autor e consumador da fé, que conhece o alfa, o ômega, que conhece o início, o meio e o fim, e tem condições de olhar no meio do caos e falar: há beleza nisso, e a minha justiça se fará. Quando você se encontra diante de um quadro de injustiça, você não tem que ficar feliz. Ninguém quer ser injustiçado e nem deve querer, mas você deve olhar com um olhar mais espiritual e dizer: Senhor, você sabe o fim da história. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida que estão aqui na minha listinha para perguntar para Jesus lá no céu, que só aumenta. Talvez um dia eu saiba o porquê, talvez eu nunca conheça o porquê. Em penúltimo lugar, nessa pergunta que todo ser humano fica engasgado: por que tanto sofrimento se meu Deus é um Deus justo? No auge da sua história, no auge bíblico, onde a Bíblia junta de norte a sul, de leste a oeste, todas as setas bíblicas, todas as palavras, todas as teologias, tudo aquilo que a Bíblia aponta desde Gênesis ao Apocalipse, vai para um único ponto, chamado Jesus. A Bíblia é um livro que de A a Z tem como centro e maior objetivo apresentar Jesus para nós. No auge da história bíblica, no auge da redenção, Deus coloca a história de Cristo, que é uma história de justiça e amor como nenhuma outra nesse mundo. Ele não apenas justifica um pecador através de Cristo, não é só isso. Essas frases que a gente canta no louvor sem entender muito bem o que significa. Eu era um pecador e Jesus me justificou. Não é só isso, ele vai mais além. Ele pega o seu próprio filho e dá o maior alto índice de sofrimento para ele, em nome de uma justiça da qual ele faz parte, é a essência dele. E ele diz: eu detesto o pecado, eu odeio o pecado não faz parte de mim, e se ninguém nessa humanidade louca entendeu isso, eu mando o meu próprio filho, a minha essência, para que isso seja demonstrado. E o filho dele vai para a cruz. Não teria uma história mais... Na própria Bíblia, na hora do sacrifício lá de Abraão, Isaac, aparece um cordeirinho, e aos 48 do segundo tempo, Isaac sai. Na própria Bíblia, no nosso coração, com a nossa limitação humana, eu olharia aquela situação, e eu como pai, ou como amigo, não, peraí, bota uma situação aí, bota um plano B, tu vai deixar teu filho meu na cruz? Deus, ele não se isenta de quem ele é, como justo, em nome de um amor, a minha vida e a tua vida. Que palavra gloriosa é essa? Meus irmãos, essa palavra, ela devia fazer a gente reavaliar o que é ser crente, porque algo foi feito pela minha vida e pela tua vida que nós não merecemos, ninguém faria, nenhum de nós talvez fizesse, eu não faria. Eu não colocaria o meu filho numa cruz para morrer por pessoas que eu nunca vi, por pessoas ingratas, por pessoas que, caindo pão do deserto, caindo alimento, jorrando água da pedra, ficavam lá falando bobagem no ouvido de Moisés. Eu vou colocar meu filho para morrer por essa gente? E Deus vai lá num ato de justiça, ele faz isso. Um homem que eu admiro demais, um estudioso da Bíblia, unanimidade entre as correntes teológicas, chamado John Stott. John Stott, ele escreveu uma frase que diz assim: eu creio em Deus por causa da cruz. Se não fosse a cruz, eu mesmo não acreditaria no próprio Deus. Meus irmãos, a cruz é o maior símbolo de quem Deus é. Sem a cruz, toda a justiça de Deus seria jogada fora. Sem o símbolo de cruz na tua vida, sem o símbolo de quem Deus é, nós íamos estar aí fazendo, acontecendo, e como diria Paulo, comamos e bebamos. Ele é santo, ele abomina o pecado, ele vai lá no íntimo do seu próprio sofrimento e fala: eu vou fazer isso.
porque eu amo, mas eu sou justo. Eu não posso passar por cima de quem eu sou em nome do amor. A gente não faz isso às vezes? Não passa a mão na cabeça de filho, não passa a mão na cabeça de amigo. Por que amigo às vezes não é o melhor conselheiro? Porque o amigo não tem coragem para, em nome de uma amizade, falar uma verdade. Não é verdade? Isso vai detonar minha amizade. Se eu falar aí, todo mundo está vendo, todo mundo está ali, você está desesperado que a pessoa está se arrependendo, mas em nome de uma amizade, você, não, é melhor não, deixa quieto, ele vai aprender de alguma maneira, ela vai aprender, alguma luz, sei lá como, vai aparecer, e aí em nome de uma amizade a gente não vai lá e exorta. E aí vem Deus na sua enfermidade. Eu sou pai, irmãos, às vezes eu sou duro com meu filho, e aí a minha mulher vai lá e às vezes é o contrário, minha mulher vai lá e dá aquela, e eu vou ali por trás, ali, fala para tua mãe não. Nós somos assim. E aí a gente aprende com o próprio Deus, que Ele falou, olha, puxa, o que custar, por amor a você, por amor a nós, por amor a essa igreja que está aqui em 2017, por amor às nossas vidas, que estão sofrendo, estão bem sucedidas, estão num momento difícil, por amor a nós. Deus chega para nós e fala, eu serei justo, e eu espero de vocês justiça, aos meus olhos. Igreja Metodista de Botafogo, essa palavra é tão séria, porque às vezes a gente quer fazer justiça aos nossos próprios olhos. Às vezes a gente quer botar para dentro gente que Jesus está abominando, às vezes a gente quer botar para fora gente que Jesus está doido para estar aqui dentro. Às vezes a gente está olhando no nosso julgamento tão certo de nós mesmos e se colocando no lugar de Deus. E eu quero que você ore nessa manhã por isso. Sabe por quê? Porque sabe qual é o alívio dessa palavra? Eu quero terminar, porque essa palavra tem que ser muito prática. Isso não é teologia, isso não é uma palavra que você sai daqui, que palavra bonita sobre justiça. Não adianta nada se for isso. Essa palavra tem que sair daqui acompanhando a sua vida, acompanhando suas decisões, acompanhando quem você é, acompanhando o que você vai dizer sim, não amanhã, acompanhando o almoço que você vai ter em família agora, e as palavras que você vai dar para o teu filho, as palavras que você vai dar para o teu pai, as palavras que você vai colocar na mesa, a decisão de comprar, de não comprar, a decisão de ir ou não ir. Isso tem a ver com o amor e justiça de Deus. Mas o consolo dessa palavra toda e a praticidade dela se resume em duas coisas. Uma, pastor, eu continuo sem entender. Beleza, é bonito aí o que você falou, mas isso não resolve a minha dor. Isso não resolve o fato de eu olhar uma pessoa passando na rua e tomar uma bala perdida de um traficante e morrer, e aquele cara lá ficar lá. Isso não resolve o fato de eu olhar a televisão e ver um político com uma cara de pau, roubar bilhões e ficar lá rindo, dizendo que não. Isso não resolve, pastor. Isso aí é bonitinho, mas não resolve. Há uma palavra bíblica para nós, queridos. Há uma promessa bíblica para nós que nunca fomos enganados pela Bíblia. Quando Paulo dizia, no mundo tereis aflições, o próprio Paulo se converteu, e na conversão de Paulo, Deus manda um recado para ele, e manda uma pessoa chegar para ele e dizer, olha, importa que você saiba o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Num mundo desse, num mundo de caótico como a gente vive, nós temos uma promessa. Nós temos a promessa da salvação, que é a melhor de todas, mas nós temos uma promessa para agora, a promessa de que a paz que excede a todo entendimento humano nos acompanhará. Amém. Sabe por quê? Essas palavras são bonitas, mas elas se tornam incompletas se não for o próprio Deus consolando a nossa vida. Você pode ouvir sobre o sofrimento, você pode ler sobre o sofrimento, você pode concordar sobre o sofrimento, você pode ouvir sobre justiça e ter toda a teologia a seu favor de dizer, isso foi justiça, isso foi por lá, mas na hora que um filho morre, na hora que uma doença vem, na hora que um divórcio está batendo na sua porta, ninguém, não é pastor, na hora que um câncer é diagnosticado diante dos seus olhos, não tem pastor, não tem médico, não tem ninguém que vá colocar dentro do teu coração algo mais glorioso do que o próprio Deus, que vai chegar para você e vai falar, a paz que excede a todo entendimento vai te acompanhar nessa situação. E a minha graça te basta.
O próprio Deus, ele vem na Bíblia e fala o seguinte: olha, pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas se ainda ela se esquecer, eu não me esquecerei de você. Ninguém quer sofrer, eu não quero sofrer. Às vezes dá vontade de botar aquelas campanhas da Universal aqui: pare de sofrer. Assumido, sou uma nova criatura, cheio do Espírito Santo dentro de mim. E só com o Espírito Santo, só com Ele, eu sou capaz de julgar de uma maneira mais correta. Só com Ele eu sou capaz de amar. Só com Ele eu sou capaz de perdoar. Sem Ele eu não sou nada. Ó miserável homem que sou. Eu quero orar por você, porque essa palavra é muito para nós. Eu quero orar com você, não é por você, porque eu me incluo nesse grupo de pessoas que sem o Espírito Santo estão perdidas. Eu me incluo e sou o primeiro a dizer, e no dia que eu assumi essa igreja eu falei isso aqui de púlpito, e eu repito todos os domingos se for necessário: eu não tenho a menor condição de pastorear uma igreja, de dar as melhores decisões para você, se o Espírito Santo não estiver sobre a minha vida. Eu tenho visto pessoas arruinarem família, arruinarem ministério, arruinarem projetos, porque tentam pastorear igrejas humanamente. Eu sei fazer, os cânones dizem assim, é assim que vai ser, sem pedir uma orientação do Espírito Santo de Deus, clara, cotidiana, diária, que não tem regrinha pronta, que não tem situação pré-estabelecida. Sem o Espírito Santo nós estamos arruinados nessa igreja. E com a recíproca é verdadeira, com o Espírito Santo nós teremos a oportunidade de viver uma igreja gloriosa, cheia de decisões gloriosas, cheia de vida. Vamos orar? Eu quero orar por você que quer falar isso comigo ao Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti. Essa história de justiça é muito complicada. Ser justo nessa terra de hoje não está para mim. Está mais fácil dar um jeitinho, porque eu estou sofrendo muito. Vamos colocar em pé para orar? Você quer vir no altar nessa manhã e colocar isso diante de Deus? Falar: Senhor, eis aqui a minha vida, ó, eu estou diante dessa situação, estou sendo injustiçado, me vejo numa situação complicada, e isso tem acontecido. Pode vir no altar do Senhor. Nós vamos orar pela sua vida, orar por quem você é, e principalmente orar por quem Deus é, porque a nossa maneira de julgar é totalmente diferente. E a pergunta que Deus faz para você nessa manhã é: ainda não sabe de que espírito sois? Mas o próprio Deus vem para você nessa manhã e diz: olha, o meu espírito está aqui, para que você julgue da minha maneira, para que você olhe da minha maneira. Nós temos sido crentes que matam os soldados feridos, pessoas que estão direitinho na igreja, está tudo bem. Aí quando a pessoa começa a dar uma vacilada, ao invés de ir lá, de abraçar, de chorar junto, de exortar, a gente mata: ah, não anda mais perto daquele ali não, aquilo ali ele está em pecado. E aí deixa a pessoa morrer lá no meio do pecado. E nós queremos viver uma igreja que pega o soldado ferido, coloca no braço e fala: vamos caminhar junto, porque nós estamos caminhando junto. Isso é justiça de Deus. Mas nós não somos capazes de fazer isso pelo nosso próprio entendimento. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Feche seus olhos, comece a orar por isso. Especificamente, você conhece a sua vida, e Deus conhece a sua vida ainda mais do que você. A Bíblia diz que ainda que a palavra não te chegue à boca, ela já era conhecida pelo próprio Deus. Coloque as situações, coloque tua família, coloque teu trabalho, coloque as coisas diante de você. Como ser justo num mundo tão complicado, como julgar pecado, Senhor, se eu sou o primeiro dos pecadores. Porque senão, se a gente também não julgar, a gente vai ser um bando de liberal e tudo pode. Não é isso. Mas é viver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus no meio dessa crise, se avaliar como justo e justificado pelos olhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui nessa manhã. Pai de amor, nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai, a começar em mim, pastor dessa igreja. Eu Te louvo pelo privilégio de ter uma família de fé, de ter pessoas como essas aqui em Botafogo, Senhor, que tem caminhado junto, que tem crescido junto,
que tem buscado uma maturidade espiritual vinda do teu trono. Deus, o teu evangelho, Pai, nos apresenta uma proposta completamente diferente, Pai, na maneira de julgar, na maneira de falar, na maneira de condenar, na maneira de absolver. Pai, pessoas aqui ocupam cargos em suas vidas pessoais. Oh, Pai, isso não está desassociado do teu nome, Senhor. Existem aqui, Pai, donas de casa, Senhor, existem aqui empresários, existem aqui profissionais liberais, existem aqui juízes, existem aqui, Senhor, oh Deus, pessoas de várias classes, e esse é o teu reino. Esse é o teu reino. Oh Deus, é nessa esfera, é nesse contexto que você quer nos fazer teus filhos, Pai. Lá no nosso trabalho, Senhor, oh Deus, tratando alguém que não conhece da Tua palavra, alguém que não professa da mesma fé que nós, alguém que fala mal do Evangelho, é olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, de amor, de atenção. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a levantar daqui nessa manhã, a ir embora, entendendo que a Tua justiça não é uma justiça punitiva, não é uma justiça de castigo, não é uma justiça, Senhor, oh Deus, que vem para quebrar e para destruir, oh Deus, e para gerar medo em nós. A Tua justiça é a maior representação de amor que nós podemos ter na nossa vida. Deus, não dá para viver o Evangelho sem justiça, e nós precisamos ser justos. Precisamos caminhar aí, Senhor, em nome da justiça, da Tua justiça. Precisamos tomar decisões no nosso trabalho, na nossa esfera de atuação e de influência na sociedade, pautadas na Tua justiça. Esse é o Teu Evangelho, que saia das portas dessa igreja, que entre, Senhor, nos tribunais, que entre nas clínicas, que entre nos parlamentos, que entre, Senhor, oh Deus, em lugares, oh Deus, que a instituição igreja não penetra, mas que a Tua igreja viva, oh Deus, renovada por Ti, está lá dentro. Essa é a nossa oração. Vem, Espírito Santo de Deus. Se a necessidade da paz, que excede a todo entendimento humano, vem agora. Vem consolar. Deus, vem gerar uma alegria, Deus, totalmente surreal, para que nós possamos admitir que ela é espiritual. Deus, vem gerar, Senhor, a certeza de que Tu estás conosco e de que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém e amém. Que palavra boa para a minha vida, irmãos. Eu amo quando a palavra quebra o meu coração antes de vir para o teu, porque essa palavra me faz refletir em quem eu sou, em como eu tenho assumido as minhas responsabilidades. Quero impetrar a bênção sobre a sua vida e quero te dizer mais uma vez, olha, faça um esforço, porque essa palavra só foi a metade dela. Não dá para terminar aqui sem ouvir sobre o amor de Deus. Não dá para ouvir metade. Você ouviu 50%. Se você puder, hoje à noite eu vou estar pregando sobre a última pregação da série, antes do aniversário da igreja. Nós vamos estar pregando sobre o amor de Deus, que tem tudo a ver com a justiça dele. Então, se você puder, se organiza aí, esteja conosco no culto das 19 horas, porque vai ser bênção para essa igreja, porque essa igreja é mais bonita quando você está aqui dentro dessa casa, e vai ser bênção para a tua vida, espero eu. Senhor, leva-nos em paz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo que tem acontecido aqui. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja que tem caminhado com honestidade. Não somos melhores do que os outros, não somos mais bonitos do que outros, não temos a verdade absoluta diante de nós, mas cremos na verdade absoluta que tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. E é nessa certeza, é nessa verdade, é nesse conforto, é nisso que vai nos fazer sair daqui e ter a certeza de que, apesar de toda a injustiça, nós somos teus filhos, tuas filhas. É nessa certeza que nós te pedimos a tua bênção nessa manhã. Em nome de Jesus, que a paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento humano, a paz que vai vir em momentos onde todo o estresse, todo o pânico, toda a confusão poderia vir, que a paz de Deus, o amor do seu Filho Jesus e a comunhão que o Espírito Santo te dá e te faz desfrutar de atos de justiça, te acompanhem hoje, te acompanhem amanhã, te acompanhem semana que vem, te acompanhem mês que vem, te acompanhem no ano que vem e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Vai em paz.